atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a edição de número 35 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Edgar Tão, e também as participações de André Reis e Basílio Leme. Gilberto Silva dirige os nossos trabalhos técnicos. Queremos, antes de mais nada, agradecê-los pela audiência e pela participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeiluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, com considerações em torno da lição Reencarnação e Evolução, encontrada no livro Evolução em Dois Mundos, de autoria do espírito André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 103 a 106, contidas na segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. As questões que serão estudadas abordarão a 9ª classe, que são os espíritos levianos, a 103, a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, questão 104, a 7ª classe, espíritos neutros, questão 105, e 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores, na questão 106. No momento evangélico, dando continuidade aos estudos do livro Fonte Viva, levamos a você a lição de número 7, intitulada Pelos Frutos,
Esta é mais uma especial mensagem trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho e psicografia de Divaldo Pereira Franco, damos continuidade ao estudo do capítulo 5, Comunicações e Artes à luz do Espiritismo, em mais um item de comunicação e mídia. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Editorial. No nosso quadro editorial, como falávamos há pouco, nós trazemos uma lição intitulada Reencarnação e Evolução. Para aqueles que desejam lê-la posteriormente, ela se encontra no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo de número 19, intitulado Alma e Reencarnação. A reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões requerem conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem à míngua de virtude. Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores, nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilitadas ainda a ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins, porque, no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas, além da morte, adquire acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação ou expiação
podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem, porque, com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Bem, amigos e amigas, nós vamos agora adentrar no quadro que estuda o Livro dos Espíritos. Esse estudo das obras da codificação espírita, dedicamos aqui à análise, aos comentários e às reflexões em torno das orientações trazidas pelos espíritos reveladores e, naturalmente, também, é claro, as de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Hoje, portanto, nós damos continuidade ao estudo da escala espírita, lembrando mais uma vez que essa temática se encontra no capítulo 1º dos Espíritos, contido no livro 2º, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. E hoje, portanto, estudaremos 4 questões, as de número 103 a 106. Como sempre, eu vou ler aqui as questões e os nossos amigos Basílio Leme e André Reis trarão os seus comentários, as suas observações, para que então nós possamos compreendê-las ainda mais. A questão de número 103, portanto, trata da 9ª classe, os espíritos levianos. Diz então Allan Kardec: são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo e a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes.
acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. A esta questão, então, trazida por Allan Kardec, eu peço que o nosso amigo Basílio Leme faça as suas considerações em torno da questão de número 103. Basílio, por favor. Como você, Edgar, apontou, né, antes de ler esse trecho da questão 103, né, são ensinamentos preciosos que o codificador nos deixou, claro, como ele sempre enfatizou, auxiliado ou instruído pelos reveladores, né? E é interessante destacar o título apropriado, Espíritos Levianos, ou são aqueles que ainda, na verdade, predomina a maldade e são inconsequentes, zombeteiros. Ora, só estes vícios, cremos para nós, sinaliza o cuidado que devemos ter e a habilidade que devemos prestar atenção para convivermos com esses nossos irmãos nesse grau evolutivo. Tanto no trabalho mediúnico na casa espírita, que hoje é chamado de atendimento fraterno, e também no nosso dia a dia, porque é útil para nós lembrarmos que se na erraticidade, que é o mundo espiritual, esses seres habitam determinadas regiões não circunscritas, claro, eles, por misericórdia divina, recebem a oportunidade de novas experiências da carne e estão no nosso meio. Ou seja, habitam os dois lados da vida, né? Outra observação é, mais uma vez, o significado das palavras, quando Kardec diz: estão sob a dependência de espíritos superiores, que é uma linguagem espírita, o que nós facilmente vamos identificar como espíritos obsessores. Nesse caso, superior significa seres que já adquiriram um certo grau de inteligência maior, porém ainda arraigados ao mal, e se serve desses infelizes irmãos que nós podemos pontuar como escravos para atingir os seus objetivos funestos e cruéis. E, para não nos alongarmos muito, mas nós temos, conveniente, né, também apontarmos, se eles usam nomes supostos de espíritos do bem, ou que é da segunda classe, ou até da primeira classe, que são seres elevadíssimos, não é é mais por malícia do que por maldade. Ou ainda, como são inconsequentes, não sabe ou não acredita na extensão do mal que pratica. E também desconhece o rigor da lei de causa e efeito, ação e reação. Muito bem. Agora, amigos e amigas, nós vamos para a questão de número 104. Então, Allan Kardec vai fazer as seguintes considerações. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes, mas, em geral,
isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Nosso amigo André Reis trará suas próprias considerações em torno desta questão de número 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. André. Lembramos aqui que não é porque desencarnamos que nos tornamos santos, inteligências supremas e etc. e tal. Cada um de nós, ao desencarnar, permanece no estágio evolutivo que nós construímos. Então, não ganharemos uma sabedoria, né, que nós não conquistamos, que nós não desenvolvemos. Então, tanto que Kardec nos lembra, quando de uma reunião mediúnica, para a gente perguntar, né, nos questionar se aqueles espíritos comunicantes são de Deus. Porque nós, muitas vezes, também por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, vamos aceitando determinadas comunicações com nomes eméritos, sem a mínima conferência, sem a mínima análise, né? Porque Kardec nos disse, é preferível negar 11 verdades do que aceitar uma mentira. Então, esses espíritos estão aí para perturbar, para atrapalhar, né? E eles gostam muito de falar, né? Eles gostam da discussão, como tínhamos um termo, quando eu era mais novo, que nós usávamos, né? Eles têm um conhecimento de almanaque, então é aquele conhecimento superficial de uma série de coisas. Nunca conseguem se aprofundar, mas ficam numa discussão, numa troca de verbalização ali, para ficar tomando tempo, atrapalhando as criaturas. Também, nem todos por maldade, não podemos classificá-los dessa forma. Como todos nós aqui, todos, muitas vezes com boas intenções, cometem erros, desatinos. Estamos todos num processo de evolução, né? Mas o pseudo-sábio, ele está demonstrando da sua vaidade, do seu orgulho, daquilo que ele não conhece e não está em vontade de conhecer, porque se acha superior, então ele não aceita que os espíritos puros, né, acima dele venham a instruí-lo, ele descarta, ele acha que está bom daquele jeito, e aí vai falando, enquanto for dando, né, brecha, ele vai falando do que sabe, do que não sabe, e vai produzindo, né, muitas vezes, desastres que as pessoas, se não tiverem o conhecimento da doutrina, o estudo, por isso que a gente sempre fala da importância do estudo da doutrina, da análise daquilo que está se falando, do que está se ouvindo, do que está se lendo, né? Podem sofrer um engano muito grande e fazer um estrago, né? Como nós vemos, muitas equipes mediúnicas sendo divididas por causa de comunicações que nem sempre são as mais corretas, as mais idealizadoras para a construção que Jesus nos ensinou, que é o amor. Então, não deveria ocorrer cisões se nós estamos trabalhando por amor. Então, nós permitimos que a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo assumam um papel e esquecemos qual o verdadeiro papel que estamos tendo aqui, né? Qual o fruto que nós estamos dando. Nós estamos aqui como cooperadores, como colaboradores, quiçá co-criadores, né? Com a permissão de Jesus e de Deus, co-criando através do desenvolvimento das nossas aptidões e falando muito sobre as nossas imperfeições e não das nossas perfeições que não as temos, né? Então, o pseudo-sábio é justamente esse. Ele não sabe muito, sabe pouco, né? Como quando estava encarnado,
mas ele gosta, né, pela sua vaidade de falar, comentar, gosta de criar situações, gosta de trabalhar essa discussão para ficar ali o mais tempo possível próximo do médium, né, e próximo da reunião e enganar, né, dentro dessa coisa, com aquilo que ele não sabe, na verdade, e um dia vai aprender, um dia vai se desenvolver e vai compreender o papel tolo que estava fazendo, né? Muito bem, André, excelentes considerações. Se vocês me permitem, eu quero só ressaltar que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, quando ele trata das dissertações espíritas, ele dedica com profundidade a análise daquilo que ele vai chamar de comunicações apócrifas. E eu destaquei aqui só um trechinho para que a gente possa ainda ilustrar estas considerações muito relevantes que o André nos trouxe, amigos e amigas. Kardec, nesse trecho que trata das comunicações apócrifas, lá no Livro dos Médiuns, ele vai dizer: muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo, às vezes, se possa aprendê-lo à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. E você, André, chamava a atenção exatamente para esse cuidado especial, tendo inclusive citado Erasto, né? Que faz essas recomendações para Allan Kardec e que também faculta permanentemente a advertência de que toda e qualquer mensagem vinda do plano espiritual seja submetida à análise criteriosa, lógica, ao bom senso e com seriedade que Allan Kardec considera juntamente com os espíritos superiores. É isso, né, André? Exatamente isso, né? Porque foi o que ele nos colocou, que tudo nós devemos passar pelo crivo, né, da razão, analisarmos, claro, dentro da nossa imperfeição também, né? Temos que colocar isso para ver se estamos coadunando com o pensamento cristão ou se estamos também dentro dessa área, né, pseudo-sábios, nos enganando. Então, por isso a necessidade sempre do estudo, né, sempre do aperfeiçoamento das nossas imperfeições. Muito bem. Bom, eu agradeço a participação do Basílio Leme e do André Reis. Daqui a pouquinho, depois do apoio publicitário, nós vamos retornar, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, com mais duas questões, as de número 105 e 106. Verdade e Luz. Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Bem, amigos e amigas, voltamos então, retomando o estudo do Livro dos Espíritos. No bloco anterior, nós tratamos duas questões em torno da escala espírita, a de número 103, que tratava dos espíritos levianos, pertencentes à 9ª classe, e a 104, 8ª classe, tratando sobre os espíritos pseudo-sábios. Agora, nós vamos discorrer entre as questões de número 105, a 7ª classe, que vai abordar considerações em torno dos espíritos neutros, e a 106, espíritos batedores e perturbadores. Vamos então a 105. Eu vou ler aqui as considerações trazidas por Allan Kardec e depois, Basílio, eu peço que você, por favor, faça as suas observações. Diz então Allan Kardec nessa questão 105. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal.
pendem tanto para um como para o outro e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Basílio, as suas considerações em torno desta questão de número 105, por favor. Sim. Antes de nós refletirmos sobre esse trecho, essas explicações sobre os espíritos neutros, eu entendo que nessa escala espírita, que começa na questão 100, é útil para todos nós lembrarmos, não é, da sabedoria, da didática de Kardec, né, que ao iniciar, desenvolver esse tema tão complexo, que é da 100 até a 113, ele começa dizendo assim, ó, no início da questão 100. Ele interpretou como observações preliminares. A classificação dos espíritos funda no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Então, refletindo sobre esta 7ª classe, que são os espíritos neutros, nós devemos destacar, né, que o atraso desses seres que ainda pertencem a esta 7ª classe, nós podemos destacar a ignorância. Ainda não conseguiram o discernimento do que é a diferença entre o bem e o mal. Não têm o mínimo entendimento, como nos instrui a questão 657 do Livro dos Espíritos, que não fazer o bem já é fazer o mal. Quer dizer, são coisas que para nós parece tão simplesinha, mas que o ser que ainda está, né, nesse grau de evolução, ele desconhece, né? E também creio que cabe aqui lembrar o conteúdo da questão 637 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito Verdade diz assim: o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Ou seja, né, nós não devemos e nem podemos julgar esses nossos irmãos que estão nesta condição, tanto assim que eles se consideram neutros, né? E nós podemos lembrar também que nem sempre a sabedoria popular está certa, que argumento que nós vimos ao longo da nossa experiência, e muita gente dizia assim, quando ele é cobrado em participar de qualquer obra benemérita, diz assim, eu não faço bem, mas também não faço mal. Quer dizer, não é o bastante, não é? E para concluir ou finalizar os nossos comentários deste trecho, para nós é relevante, eu diria fundamental, lembrarmos das palavras de Jesus, no alto da cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, não é? Então, que nós podemos deduzir que nós não temos condições de julgá-los. Daí a importância para nós da conscientização da escala espírita, esse trabalho extraordinário do codificador e também a responsabilidade dos espíritas, né, que, como nós gostamos sempre de lembrar, que o espírita é aquele que já deslumbrou o lado maior da vida. Então, cabe a nós propagarmos esses ensinamentos e o que é mais sublime, a exemplificação dentro das nossas limitações. Muito obrigado, Basílio, pelas suas considerações. Nós vamos agora à questão de número 106, tratar da 6ª classe, os espíritos batedores e perturbadores. Allan Kardec, então, afirmará:
Estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que os outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, que nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos, mas os de ordem elevada os deixam de ordinário como atribuições dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como seus auxiliares. Muito bem, André Reis, em relação a essa questão, quais são as observações que você gostaria de destacar? Nós destacamos que, embora aconteça ainda hoje essa situação, isso foi mais presente no início, vamos dizer, né, das mesas girantes, do evento de Hydesville, no livro Kardec, Irmã Fox e outro, onde foi nos chamado a atenção para o mundo espiritual. Então, espíritos superiores, elevados, se utilizavam de espíritos mais imperfeitos, mais não capazes, mas que têm uma facilidade maior nessa relação com a matéria, já que estão ainda muito materializados. Então, os espíritos superiores utilizavam-se desses irmãos, vamos dizer, menores, para produzir esses efeitos. Também como espíritos batedores, né? Porque provocavam isso, pancadas, e são efeitos físicos. Há necessidade, como nós sabemos, de a presença de um médium para obter esses efeitos, né? O médium que possa doar, né, a sua parte fluídica, que vai ser misturada do espírito desencarnado e vai produzir esses efeitos. Então, isso, no começo, começou a intrigar, depois passou a divertir, e aí Kardec resolveu, né, num determinado momento, quando disseram que as pancadas respondiam perguntas, ele falou, peraí, vamos averiguar isso direito. E daí, então, foram utilizados, né, esses efeitos para chamar atenção para uma novidade para nós espíritos encarnados, que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, ou mundo causal que nós chamamos, né, pois que viemos de lá, né, a causa está lá, o efeito está aqui. Então, esses espíritos, claro, hoje temos muito menos dessas situações, mas ainda existem. Só para que não fiquemos apavorados com qualquer barulho em casa, acharmos que é um espírito dando pancada, né? Então, mas eles ainda estão por aí, dentro das nossas imperfeições, dentro das nossas do processo evolutivo. Então, eles são irmãos nossos que foram utilizados, estão por aí e que vão também, como nós, evoluir, progredir e vão seguir a sua jornada evolutiva. Muito bem. Agradeço, então, mais uma vez a participação nas elucidações, complementações dos nossos amigos Basílio Leme e André Reis. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre
que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bem, amigos e amigas, agora nós vamos para o quadro Momento Evangélico, que, como todos sabem, nós nos debruçamos sobre as lições do benfeitor espiritual Emmanuel, lições estas contidas no livro Fonte Viva. Esse livro Fonte Viva também é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e hoje nós estudaremos a lição de número 7, cujo título é Pelos Frutos. O benfeitor Emmanuel se utiliza de um versículo encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 16, onde então Jesus afirmará: por seus frutos os conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos o conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetimos nós. Mais uma belíssima lição do Espírito Emmanuel. Lembrou-me aqui, quando eu estudava essa lição, eu me lembrei de uma frase, de um aforismo, utilizado por um filósofo do século XIX. O nome dele é Ralph Waldo Emerson. Ele é um filósofo, foi um filósofo estadunidense. E ele tem uma frase muito significativa que eu, inclusive, cheguei a utilizar em algumas eventuais preleções, palestras em torno desse tema. Ele vai dizer: o que você fala, faz. O que você faz, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Essa frase, Basílio, tem alguma coisa a ver com a lição trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel? Tem tudo a ver, não é? Por isso é que nós podemos, vamos dizer assim, concordar, não é? Que nós só temos a verdadeira autoridade, não daquilo que nós falamos, mas pelo aquilo que nós realizamos, que nós fazemos, né? E também, o nosso tempo é muito curtinho, mas lembrar, né, até por questão de gratidão, da capacidade do benfeitor Emmanuel, não é? Do poder de síntese, não é? Que ele, numa lição assim tão curtinha, ele se aprofunda tanto nessa analogia que a mim me parece a mais perfeita,
comparar o homem com uma planta, né, com uma árvore. Não, é fascinante. Tem toda a razão. E Jesus já fez isso inúmeras vezes também, né, Basílio? Né? Sim. Sobretudo com a parábola do semeador, não é? Da semente, assim por diante, né? Agora, E André, lembrei de uma sim, frase do próprio Emmanuel, que ele diz assim, né? Que Jesus é nosso mestre e Senhor, não só pelo que ele faz, mas pelo que ele deixa de fazer. tem razão. É verdade. André, esse assunto é tão importante, tão relevante para as nossas cogitações, que me parece que Kardec deixa um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, que versam sobre essa problemática da produção humana, né, das ações humanas e da verbalização daquilo que nos é igualmente comum. Quer dizer, um capítulo tão relevante e importante que também está lá no Evangelho, estudando inúmeros itens que nós naturalmente nos debruçamos, não é? Não tenha dúvida, né? Reconhece o cristão pelas suas obras. E que obras estamos oferecendo? Quais os frutos que estamos dando? Né? Fruto amargo, doce, saboroso, tem bastante calor, bastante energia. Que fruto que nós estamos oferecendo? Porque lembrei de uma outra situação, né, análoga aqui, né? Porque o que sai da nossa boca, sai do nosso sentimento, do nosso coração, do nosso entendimento. Então, isso vai dar sabor ao fruto, compartilhando com as nossas ações. Então, é um conjunto, né, que nós devemos estar atentos a isso. Então, precisamos, sim, né, dar frutos, mesmo que sejam pequenos, ainda azedos, ainda cheios de espinho, mas precisamos, né, dar esses frutos para ir trabalhando depois essa árvore, né, melhorando os frutos, melhorando o adubo, melhorando as flores, melhorando tudo. Então, nós estamos dando frutos, mas precisamos dar um fruto que descedenta, que alimenta, né? Que sustenta. Essa é a grande dificuldade de nós, ainda espíritos imperfeitos. Ainda damos um fruto que, com certeza, não é tão saboroso quanto o fruto que Jesus nos ofertou. Tem toda a razão, meu amigo. Quiçá nós possamos, assim, de alguma sorte, produzir algo sob a égide do Cristo, naturalmente, no campo das nossas possibilidades, das nossas atividades terrenas, né? Sim, Muito sim. bem, amigos e amigas. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Então, olha, nós vamos agora ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, onde nós estamos estudando, como já abordamos, comunicações e artes à luz do Espiritismo, nos itens comunicação e mídia. Lembramos que este livro, Atualidade do Pensamento Espírita, é de autoria do espírito Viana de Carvalho, com psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Também ele se elabora com perguntas e respostas, onde Divaldo Franco elabora as perguntas e o espírito Viana de Carvalho traz as suas considerações respondendo-as. E aqui, Divaldo Franco vai perguntar: o desenvolvimento dos sistemas de comunicação informatizados elimina as distâncias físicas, as fronteiras dos países
e dificulta ou impede a retenção de informações secretas com segurança. Existe alguma tendência no sentido de se tomar a vida material semelhante à vida descrita nos planos espirituais? E Viana de Carvalho responde: sem dúvida, avançamos para a unidade. Todas as informações nos diferentes campos do conhecimento têm por objetivo equipar o homem de esclarecimentos que lhe faculte o crescimento na direção de Deus. Da mesma forma, as tecnologias modernas que objetivam o progresso são inspiradas por missionários que se reencarnam com objetivos de aproximar a vida na Terra àquela que pulsa fora do corpo físico nas esferas espirituais. Graças à eletrônica e da física quântica, se pode ter uma ideia das ondas e vibrações que compõem o mundo parafísico, no qual os espíritos vivemos. A existência física se sutiliza cada vez mais, lentamente, assemelhando-se à vida espiritual, embora a distância vibratória que ainda as medeia. Bem, nós não ignoramos que as tecnologias contemporâneas, elas de fato encurtam distâncias, aproximando as pessoas, aproximando os coletivos, aproximando as nações. E isso, de uma certa forma, transforma-se assim em processos de comunicação cuja instantaneidade nós jamais imaginaríamos construir e ter, digamos assim. O fato é que hoje tudo é muito imediato, tudo é muito instantâneo. E me parece que há aí um esforço coletivo para essa universalidade nas comunicações tecnológicas, o que, de um lado, é muito positivo e que, de outro lado, talvez nem tanto assim. Diante dessas considerações trazidas aqui por Viana de Carvalho, de que maneira talvez vocês possam encontrar estes argumentos positivos e negativos dessa universalidade ou universalização das comunicações instantâneas dos dias atuais? André, você tem algumas considerações nesse sentido, meu amigo? Para mim, Edgar e companheiros, Basílio e companheiros, eu entendo que a ferramenta é de uma utilização importantíssima, belíssima, né? Tem nos auxiliado sobremaneira. A grande questão é o uso que nós fazemos das ferramentas, né? Então, isso nós não podemos condenar a ferramenta, não podemos colocar que o carro é culpado pelo seu motorista, pelo seu condutor, né? O carro não é culpado. Então, a ferramenta vem nos aproximar, vem nos ligar mais diretamente, vem nos trazer uma série de informações. Todas as informações são boas? Não. Precisamos filtrar, né? Precisamos avaliar, precisamos trabalhar as informações. Então, a grande questão é que a quantidade de informações acaba atrapalhando, porque muitas delas estão ali, sim, sem nenhum conteúdo verdadeiro, as chamadas fake news, né, que vem atrapalhar todo esse processo. Mas não é por isso que vamos abandonar essas ferramentas. Nesse momento, as ferramentas que estamos utilizando, para nós que já passamos, como eu, já passou dos 50, é uma novidade assim, até às vezes difícil da gente trabalhar. Imagine hoje, você, do celular, um aparelhinho, tem o quê? 10, 20 centímetros, curtinho, pequenininho, você vê a outra pessoa do outro lado do mundo instantaneamente. Você fala com a criatura do outro lado do mundo. Então, é um avanço muito significativo. Claro que perante o todo, né,
o progresso dentro da nossa visão ainda muito estreita, nós não percebemos muita coisa. Mas o progresso é constante, é paulatino, ele não cessa, ele não para. Então, nós precisamos olhar não só de uma forma micro, né, dentro da nossa pequenez, mas de uma forma macro, como ele aproxima, como ele traz as informações, como ele nos permite esse intercâmbio. Então, claro, aos poucos nós vamos aprendendo a usar a ferramenta de uma forma mais adequada, de uma forma mais útil a todos nós, né? Espalhando o conhecimento para todo o universo. Muito bem. Verdade e Luz. Amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem, nós estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e agora nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os nossos amigos André Reis e Basílio Leme para suas considerações finais. André. Nosso muito obrigado a você, Edgar, ao Basílio, ao Gilberto, a você, caro amigo ouvinte, telespectador, quer seja da web rádio ou do YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, que nós possamos, de alguma forma, ter contribuído dentro da nossa imperfeição com os nossos comentários, mas o que nós gostaríamos, né, é que o estudo fizesse parte do seu ambiente, né? Busque o livro, busque o entendimento, tenha as suas dúvidas, né? E participe sempre conosco de toda a programação da Web Rádio. Muito obrigado, até um próximo programa. Basílio. Eu gostaria até de me estender, mas devido à exiguidade do nosso tempo, né, eu fico com as expressões muito bem colocadas do André e humildemente tenho certeza disso, que todos nós devemos, né, e podemos agradecer ao Senhor da vida, a Jesus e toda a espiritualidade, e como o André falou, a todos que participam desse programa, e mais uma vez pedir ao Senhor da vida, em nome de Jesus, que abençoe todos nós. Bem, aproveitando a oportunidade, eu quero também finalizar convidando a todos para que ouçam a nossa programação na Web Rádio Verdade e Luz, lembrando que nós temos o nosso canal www.webradioverdadeluz.org.br e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast na Web Rádio Verdade e Luz ou ainda o nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe e que possamos nos reencontrar no próximo programa Verdade e Luz.
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.